inicialmente, eu quero reiterar os nossos agradecimentos pela senhora ter aceito de conversar formalmente, né? Prazer, sim. Prazer é todo nosso. Eu me chamo Joana Malheiros, eu sou registradora civil aqui de Soledade, Rio Grande do Sul, e atuo bastante na parte do extrajudicial em questões relacionadas ao direito de família, e especialmente na parte do reconhecimento socioafetivo, não só o reconhecimento socioafetivo, mas o reconhecimento biológico, outras questões envolvendo LGBTQI+, transgênero, enfim, adoção, várias situações assim que envolvem a pessoa natural, em especial as crianças, adolescentes, e eu sou bastante envolvida. E aí nós começamos assim a perceber no dia a dia do cartório algumas situações com referência mais especificamente ao reconhecimento socioafetivo, ao provimento 63 do CNJ, que teve alteração pelo provimento 83 e trouxe algumas limitações no tocante à idade, à presença, à participação do MP, isso não é problema, a certificação pelo oficial do cartório de como chegou à conclusão da configuração da socioafetividade, também não é problema. E um outro aspecto que eu acho interessante é o reconhecimento, tanto socioafetivo materno ou paterno, apenas de um ascendente no registro, de forma extrajudicial, no cartório. Então, assim, são várias situações que a gente começa a observar que houve essas alterações e a gente começa a se perguntar, mas será que essas alterações vieram realmente para beneficiar? Até um certo ponto, sim, lógico que sim, mas essas limitações, elas estão sendo boas realmente? E aí eu comecei a pensar, e nós desenvolvemos agora no dia 25 de novembro, um primeiro trabalho, assim, interagindo com outros profissionais. Fizemos um café com afeto, o nome que nós demos para a nossa atividade. E nós reunimos daí um defensor público, nós reunimos uma psicóloga e a presidente da OAB Seção de Soledade, da Comissão da Criança e do Adolescente, para nós começar a discutir um pouquinho, sabe, sobre essas questões. Então, foi, como dizer assim, um trabalho inicial sobre esse assunto. Só que eu sou uma pessoa um pouco inquieta, sabe? E eu vejo que a gente tinha que buscar algumas coisas mais. Aí eu pensei assim, eu tenho a minha colaboradora, minha assessora, que é aí do Piauí, a Raíssa Anchieta, e ela está trabalhando conosco agora, e elas, vamos buscar outros estados, sabe, assim, vamos buscar outros estados, para nós ver como é que eles estão vendo essas alterações, essa modificação, enfim, e eu vi que vocês são bastante atuantes na área do direito de família, reconhecimento biológico, afetivo, então, assim, me chamou a atenção esse aspecto também, e aí o porquê de nós estarmos fazendo esse contato com a doutora. Pronto, olha que maravilha, não é? A gente está distante, mas está tão perto, né? Temos esses ideais assim comuns eu mesmo trabalho com direito de família já há muito tempo. Estava falando que eu assim me formei justamente no momento em que o direito de família começou a se transformar no Brasil, foi justamente na Constituição de 88. E aí quantas conquistas a gente já não teve, não é? E, assim, a paternidade socioafetiva ou a maternidade, mas a gente fala muito da paternidade, porque ela é a demanda que a gente mais vê, né, no dia a dia. A gente conseguiu aqui em Teresina, há um tempo atrás, eu acho que deve ser uma das primeiras sentenças brasileiras em que a gente fez essa dupla paternidade, nesse caso. O biológico permaneceu, porque antes a gente fazia exclusões, não é? E a paternidade socioafetiva, ela veio para fazer essa inclusão, a gente não precisar
tirar o pai biológico, que muitas vezes também está ativo naquela relação, e acrescer o... E eu acho que eu posso depois até te mandar isso, tem bastante tempo, a gente conseguiu aqui na Vara da Infância esse processo de inclusão da paternidade socioafetiva. E aí vieram várias decisões, né, no Brasil, e os provimentos, né, o CNJ, a gente tem que começar a organizar isso para que fique mais fácil, as pessoas não precisem demandar lá na justiça, vai lá no cartório, faz toda aquela aquela expressão de vontade que hoje, né, o nosso Brasil ele tão bem chancela, não é? O que realmente aquela pessoa, a intenção dela é o que vale, tanto para tudo, testamento e tal. E aí veio o provimento 63, não é? E depois do de 83, que basicamente atingiu a questão da idade, né, da faixa etária, acima de 12 anos. A gente vai, meu Deus, por que veio? Assim, eu fico, a gente está amadurecendo isso, sabe? Quando a gente está amadurecendo, tudo isso que é muito novo, que tem menos de 10 anos, menos de 5 anos, aí no caso, né, 2019, por aí, a gente está numa fase que a gente chama de teste, de ver como é que está chegando nos cartórios, não é? Como é que a gente está recepcionando isso para ir amadurecendo e aprendendo também, né? Aprendendo ali junto. E assim, a partir dos 12 anos, poder fazer no cartório. Eu até fiz uma analogia que a lei, ela até coloca a criança de 12 anos para ela se manifestar. Tem aquela situação, né, do interesse da justiça em ouvir essas crianças a partir de 12 anos, também em tratado internacional. Não é? Então, fica mais perceptível, talvez, para o cartório, trabalhar com uma criança a partir de 12 anos, porque tem toda essa referência de ser um ser que já tem um cognitivo mais, né, melhor e tal. A gente vai correr muitos riscos também, infelizmente, porque vocês, como tabelião, tem que observar muito, né, entender e ter o feeling de quando aquela situação se apresenta para vocês. Porque muitas vezes elas vêm numa forma que estão escondendo outras histórias ali por trás, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem histórias genuínas que a gente precisa, né, apoiar e tudo mais. A proteção com relação a essas informações, eu não sei, porque tem cartórios que não estão, né, interligados, a gente não tem... Hoje tudo a gente vive muito de dados também, de saber se não tem outro registro, se não foi feita alguma coisa. Então, realmente, eu acho que você ter o contato da entrevista com esses pais, realmente, fazer aquela investigação, vamos dizer, das perguntas, isso é importante. Acho que faz diferença, né? De você estar ali, marcar um horário com eles, e tentar ali, não é? Totalmente. Sentir. Exatamente, Não é? esse feeling, esse sentir. E a senhora traz na sua fala algo bem interessante que me faz ainda mais ter a firmeza de que a gente precisa continuar trabalhando essa questão do provimento 63 e 83. Porque ela nos diz assim, tudo que tem menos de 5 anos, 10 anos, é muito novo, e nós estamos numa fase de teste. E se nós estamos numa fase de teste, de experimentação, eu, como registradora civil, eu tenho algumas percepções no dia a dia, através dessa entrevista, através dessas situações. E justamente através dessas constatações que me levam a buscar outras pessoas em outras áreas para também pensar junto, para refletir junto sobre isso. Porque se o 63 foi alterado pelo 83, não quer dizer que esse 83 também não possa receber mais alterações. Não quer dizer que não seja alterado também. Então, é aí que eu começo a pensar, né? A senhora atuou, com certeza, em procedimentos antes, que seria somente judicializado, e depois com o formato cartorário. E como é que a senhora vê essa atuação nos cartórios, esse procedimento específico, passando para, podendo ter a atuação do cartório também? Positivo? Eu vejo como positivo, acho que vem a somar,
não é verdade? Acho que eu tenho muito contato hoje com o pessoal de cartório, inclusive nas nossas aulas, não é? E a gente vê que os cartorários eles estão cada vez mais interessados em se aprofundar nos estudos. Não é? Isso é maravilhoso. Se você faz levantamento de mestrados e tudo, a gente vê esse grupo também ali estudando, tentando se aprofundar. Não é? E assim, o que eu vejo com relação hoje é esse lado que você falou muito bem, que essa visão é multidisciplinar. A gente não tem como hoje trabalhar direito de família sem nós buscarmos, nós profissionais também buscarmos um apoio multidisciplinar. Você ouviu até numa palestra do ministro Fux, logo no início da pandemia, lá em 2020, e ele falou que a nossa perspectiva é justamente uma perspectiva de visão multidisciplinar. A gente não pode estar preso só ali. Quando você fala, eu vou fazer entrevista, mas eu preciso ver outros vieses, o viés de um psicólogo, sim, para avaliar, até para acompanhar muitas vezes a gente nas entrevistas. Eu aqui no escritório faço. Quando eu vejo que é algo que precisa de um pouco mais de análise, porque a gente vai adquirindo aquela habilidade, né, de tratar o caso. E quando eu vejo que é algo que eu preciso de uma informação que está além do meu conhecimento jurídico, eu peço acompanhamento, para me acompanhar, ou, se for o caso, de pedir para este cliente fazer o contato com o psicólogo para ele me dar um parecer, que é o psicólogo jurídico. A gente está usando muito a psicologia jurídica, o psicólogo jurídico, para a gente avaliar. E eu já estou indo um pouquinho além, que às vezes eu quero ver até o traço da personalidade das pessoas que estão compondo ali. Porque muitas vezes a gente identifica psicopatas, pessoas que estão em outros transtornos, entendeu? Que estão até, de certa forma, com uma incapacidade temporária, e a gente, não é? Se a gente não abrir para esses olhares, de repente a gente está ali também, de alguma forma, chancelando alguns atos. Então, assim, também é prevenção. A gente trabalha muito com prevenção hoje, profissional, e vocês também, porque vocês respondem, né? Pelos atos que são expedidos nos cartórios, e a nossa responsabilidade é enorme, não é? E hoje o mundo está muito confuso, né? Muito ansioso, muito buscando a responsabilização de tudo nos outros, e a gente tem que ter muito cuidado hoje como profissional nesse sentido. Então, quando você colocou aí que busca, é fantástico e é maravilhoso, dá mais segurança, inclusive, para o ato que tu produz. Quando consegue colocar um outro profissional nesse círculo, não é? Nesse círculo, né? Porque é uma roda aí, vamos dizer. Eu estou falando até de restauração, que é alguém que também trabalha, né, com ciclos restaurativos, e você consegue perceber um outro olhar naquela entrevista, naquela família que chega, não é? E é muito mais importante quando a gente vai liberar o documento. Você vê como a gente tem, né? A gente aprende tanto. E eu acho que o momento da entrevista, quando você... Porque a documentação para juntar, ela é ok, mas ninguém substitui a entrevista. E aí, naquele momento, você poderia, sim, se alçar, inclusive, de uma participação de um profissional jurídico, ali, um psicólogo jurídico também, para ele acompanhar, né, essa entrevista e te passar, inclusive, as informações, né, técnicas que ele tem para você reforçar, né, o seu ato ali, ele criar mais força, né, para você expedir ali o ato. Eu acho isso super interessante. A gente precisa, né, tá? Nessa parte, eu concordo plenamente com a doutora no tocante a fazer essa entrevista e ter alguns passos a seguir, porque o provimento 63, ele não trazia uma normatização, ele trazia a norma que era possível, mas não dizia os procedimentos passo a passo. E a partir do momento que veio o 83, ele trouxe mais, de forma mais incisiva, redundante, a entrevista com os pais, e juntar documentos, testemunhas, enfim, uma série de outras situações para a gente aferir, para que realmente pudesse dizer, não, aqui realmente a gente fica mais firme no sentido de certificar que existe a sócio-afetividade. Mas um outro aspecto que eu vejo, assim, que essa entrevista, ela é sensacional, porque você consegue mesmo, sabe,
ter a certeza naquele relacionamento familiar ali, que é uma família que vem, justamente buscando a chancela do Estado naquela relação, para fim de direitos, deveres, enfim, né? Mas, quando se trata de uma família que já tem, vamos dizer, o adolescente ou até a pessoa maior, que é possível fazer o reconhecimento socioafetivo de maior, né, de forma extrajudicial ou judicial também, quando ele já tem os pais registrais e biológicos, os dois no registro. E aí o provimento 83, ele vem e faz um esclarecimento melhor no tocante ao reconhecimento de apenas um ascendente. E isso foi uma situação que eu me deparei há pouco tempo agora, esse ano ainda, quando veio um maior com o pai socioafetivo e a mãe socioafetiva, mas ele tem no seu registro os pais registrais e biológicos, os pais. Então, ele teria que optar por um ou outro, se fosse fazer na via extrajudicial. Se não, então, se ele persistisse no propósito dos dois, ascendência tanto materna e paterna socioafetiva, teria que recorrer ao judiciário, né? E nós bem sabemos que recorrer ao judiciário é muito mais demorado, o processo vai ter uma tramitação toda, quanto no extrajudicial nós conseguimos resolver no máximo em uma semana, no judicial, sabe lá quanto tempo que vai transcorrer, 1 ano, 2 anos, depende? Sim. Então, assim, aquilo ali me doeu, sabe? Me doeu assim, na alma, quando eu tive que dizer, olha, judicial, no cartório, tu vai ter que optar entre fazer o reconhecimento paterno, socioafetivo, ou materno, porque nós não podemos fazer dos dois, porque o provimento não nos autoriza a fazer assim. E aí, doutora Cláudia, a gente sente, sabe, as lágrimas correndo nos olhos de ambos, no caso, sabe? E aí, você diz assim, não, vejo que a vontade de vocês realmente é dos dois, né? Tanto o reconhecimento socioafetivo materno e paterno, e agora? O que fazemos, né? E aí eu disse, não posso, só vocês vão ter que escolher. E por isso, assim, que eu começo a me chama atenção essa situação, sabe? Porque daqui não tem fraude, não é uma situação de uma adoção, vamos dizer assim. É uma pessoa que realmente foi criada por aquele casal, a mãe faleceu, foi criada pelos tios, os tios não têm filhos, e o pai registral e biológico constituiu outra família, ele tem contato artificial, vamos dizer assim, é pai e tal, mas quem realmente são os pais que são presentes e a vida inteira é um outro casal. E daí eu chego e digo assim, você tem que escolher. É duro, né? É duro para as pessoas, não nem para ele só, mas para o próprio ou para a própria família que ele conhece, né? E aí eu começo a questionar. Agora, se ele vai no judiciário, vai ser reconhecido. Então, há uma dificuldade nesse sentido, né? Com essa situação. Você estava falando aí, eu estava lembrando daquele filme Escolha de Sofia, né? Então, é a famosa Escolha de Sofia, né? E, na verdade, não precisava escolher. Não tem como escolher um pai, né? Pai não é, são dois. Então, assim, o próprio provimento, ele vai precisar passar por modificações, porque quem vai exigir a modificação são as pessoas que procuram os cartórios. E você vai começar a relatar, e eu acho interessante até você colocar, fazer seu dossiê de quantos né, lhe procuraram uma situação dessa, entendeu? Porque a gente precisa de dados
para a gente, por exemplo, tentar modificar ou acrescentar qualquer provimento ou qualquer lei. Porque a gente só consegue mudar quando a gente leva um caso para o tribunal, ou quando a gente leva um caso lá para o CNJ, como aconteceu alguns já. Então, a gente precisa não esquecer que aquilo está acontecendo, e aquilo nos chama atenção, e aquilo nos traz aquela sensação de injustiça de você precisar escolher algo que não tem que escolher. Não tem, porque é o estado, né, de filiação. O estado de filiação não é escolha, ela vai acontecendo. Não é? Então, quando você limita, eu lembrei agora também de uma situação, na época do divórcio, quando teria que ser liberado o divórcio no Brasil, que no primeiro momento só poderia se divorciar uma vez. Então, você só podia... E aí, depois, as pessoas começaram a fazer esse reclame, e hoje se pode casar e divorciar no Brasil quantas vezes queiram. Então, como a gente está, na evolução, mas somente no estudo do caso, no encaminhamento do caso, não é quando eles nos chamam a atenção de que não é um fato isolado e de que há muitas pessoas se encontram nessa situação, é que a gente tem que, não pode passar desapercebido, como a gente fala, a gente tem que levar a autoridade para ela conhecer que está, como tem transfobia, crime, todos esses que foram aos tribunais, não é? Nesses últimos tempos e que foram mudadas, os crimes não existiam, mas eles aconteceram porque existiam dados de violências tais. Então, assim, eu acho interessante você fazer esse relatório das situações que vão encontrando pela frente e fazer esses encaminhamentos. Não é? Encaminhamento do que está constatando e até em contato com outros, né, tabelionatos, se realmente existe essa identidade, né, de momentos, né, dessas escolhas injustas, né, e para poder ali ir tentando lá reconstruir a lei ou acrescentar, porque quando o provimento vem, ele vem para que depois, com o tempo, você vá preenchendo a pauta que ele ainda não preencheu, porque é dinâmico, né? O processo é dinâmico, a lei é dinâmica, a lei ela vai evoluindo com o tempo, com os anseios da sociedade. Quem pensar que a letra está ali parada, não, ela está o tempo todo em movimento, não é? E na verdade, o maior movimento, a maior força dela é a vontade que a pessoa tem, ali, aquela autonomia lá, da vontade. Então, quando você fala isso, realmente dá uma sensação de justiça e de frustração para a gente. Quando você, por exemplo, como Capelian, vê o anseio que aquela família quer, o que aquele adolescente quer, e ele tem que fazer a escolha que ele não deveria fazer. É muita responsabilidade essa escolha para ele. É muita. E a escolha do adolescente. Já pensou? Entendeu? Então, assim, eu acho que atribuíram a ele uma escolha que, psicologicamente, ele também nem tem como fazer. Tem como avaliar. Não é? Exato, entende? Então, assim, eu acho, assim, muito, sabe, duro, muito triste para a pessoa que está ali querendo ter todos os direitos que advêm do reconhecimento, porque passa a ser filho, como com todos os direitos, como um filho biológico, um filho como qualquer outro. Não tem discriminação, não tem diferenciação, tanto que os direitos sucessórios, alimentares, são iguais, são os mesmos, não tem uma qualidade melhor ou pior, né? Tanto que o nome pode ser alterado conforme for a vontade das partes, né? Então, são situações assim que trazem reflexões, e por isso, quem sabe, a senhora falou de fazermos, eu começar a fazer um dossiê, começar a reportar tantos casos, porque tudo se modifica em base com dados, né? Quem sabe, talvez, formar um grupo de estudo, alguma coisa buscando a interação das áreas, registradores, advogados, psicólogos, público, todos assim, né? Para que a gente possa, quem sabe, mais lá na frente, modificar isso. Então, por isso que eu estou querendo, sabe, buscar pessoas que são bastante ligadas nessa área, né? E de outros estados, que têm outra visão diferente.
Eu achei assim, é assim que a gente começa a mudar as coisas do mundo. São as iniciativas. Alguém tem que dar o passo. Que às vezes tem pessoas que estão observando isso acontecendo e assim não dão os passos, né, os primeiros passos, né? As grandes coisas só acontecem com esse primeiro passo. Eu acho assim louvável, é interessantíssimo. As visões multidisciplinares, como eu falei, elas têm que acontecer. O Supremo ele já julgou com relação à importância de uma paternidade sobre a outra. A gente já tem como base esse julgado. Lá ele não limita, muito pelo contrário, ele valoriza as duas. Ele diz que não tem uma mais importante do que a outra, entendeu? Então, assim, se a gente vai partir do princípio que a gente tem uma decisão atualizada do Supremo, que ele não limita, e ele não valoriza uma em detrimento, ele não coloca a pessoa para fazer escolhas, entendeu? Então, assim, acho que é o princípio hoje também seria interessantíssimo até estudar aqueles votos, que tem votos maravilhosos naquela decisão, né? Porque às vezes a gente fica não olha só o voto do relator, vamos dizer, mas a gente tem votos maravilhosos para ler, porque um vai complementando o outro, vai abrindo a cabeça da gente para outras, né, para outros pensamentos, e seria interessante reunir um grupo de trabalho, de trabalho, né, de estudo, com esses profissionais que têm essa afinidade para construir e apresentar, porque é daí que a gente vai vão acontecendo as mudanças. O caso que chegou no Supremo foi um caso prático, casuística pura, que chega lá, e aí o que é que acontece? Lá e reúne várias casuísticas idênticas, parecidas, e aí lá vai para ele julgar. Então, esse caso que está falando vai acontecer demais, demais. E ele vai merecer uma atenção, e não só uma atenção, uma resposta, né? Mas a resposta tem que ser através de um pedido muito bem sedimentado, fundamentado, com dados, tudo isso avaliado. A história da transfobia, do crime de transfobia, ela veio por muitos dados de violência no Brasil também. Eu lembro que eu li lá alguns votos, lá do Supremo, e muitos se basearam na questão dos dados de violência no Brasil, né? E isso foi um fator importante para a decisão, né, da criminalização. E assim, como ele, vários, e praticamente todos. E a gente está vivendo num mundo de dados hoje, um mundo de dados. Então, eles têm que ser muito bem filtrados, muito bem... Então, assim, vale demais. Eu tô assim, apaixonei pela ideia, assim, da conexão, né, dessa percepção assim global da coisa. A gente pode pensar também de estudar tratados internacionais que vem trabalhando também com isso, né, direitos humanos fundamentais. A gente busca muita resposta do que está acontecendo em outros países também, nessa coisa do direito comparado. Isso pode ser tudo um trabalho, né, ficar ali, né, conjunto. Acho que tem muita coisa aí para produzir. Eu acho. Gostei muito das suas sugestões. E o que a senhora acha de compormos, então, dar um pontapé inicial nessa questão, formar um grupo, não por esse ano, porque agora nós estamos, né, finalizando, mas para o ano que vem a gente pensar em alguma coisa mais estruturada, com outros profissionais de outros estados também, outras áreas, de começar a desenvolver algo nesse sentido. Eu acho assim maravilhoso. Eu acho que advogados e cartórios eles têm que estar de mão dadas, porque é tudo em prol de um bem comum o tempo todo. É em prol de um bem comum, entendeu? Então, assim, esse grupo ele é diversificado, eu acredito que ele deve ser... Hoje, assim, realmente, a gente precisa dessas respostas que começaram né, a surgir. Né? A gente precisa dar essa satisfação, né, essa proteção para essas pessoas. E seria ótimo a gente estruturar, poderia crescer, além do psicólogo, talvez um antropólogo que trabalhe também com essa área, que é interessante. A gente vê visão de antropologia, eu vi alguma coisa
recentemente fiquei encantada, né? Eu vi um antropólogo falando sobre a questão racial e eu achei super interessante. Já vem com outra abordagem, não é? Assim, vai render muito. E hoje, a gente vive nesse mundo digital, não é tão difícil a gente se reunir, da gente marcar reuniões mensais, vamos dizer, né, dos avanços e das experiências, dos números e tal, e quem sabe depois forma um encaminhamento a várias mãos, de vários estados, de várias cidades. Eu acho que seria interessante a construção de uma história bacana aqui. Uhum. Isso. E hoje o mundo online, através do computador, da internet, né, nós podemos nos comunicar e marcar, quem sabe, depois algo presencial também, mas... Pode. Né, eu gosto muito apesar que aqui está se vendo, né, mas fazer um grupo, assim, talvez, e marcar uma reunião, alguma coisa, assim, mais para frente, né? Porque hoje em dia as distâncias também se encurtam, né? Mas, doutora Cláudia, um outro comparativo que também nós podemos utilizar e que tem a ver com essa questão é a adoção, porque há uma confusão nesta questão entre adoção e reconhecimento socioafetivo na parte prática, na parte instrumental. Isso também eu estou percebendo no dia a dia, até pelos próprios juízes, às vezes, quando fazem um encaminhamento, que seria de uma adoção e usam a terminologia reconhecimento. Então, são várias nuances que dá para a gente trazer nesse trabalho, nesse grupo de estudos. Eu não sei, assim, o que a senhora vê no tocante à adoção e o reconhecimento socioafetivo. São estudos completamente diferentes, com objetivos jurídicos diferentes também. Talvez o objetivo final ele seja parecidíssimo ou mesmo, mas juridicamente falando, são caminhos totalmente diferentes, não é? São também estabelecida, inclusive tem aquele projeto de lei, né, para alterar, até da Maria, da Berenice, com relação a essa lei de adoção, caduca, que precisa de várias formas, crianças ficando, né, com muita dificuldade na adoção do Brasil, mas assim, o que acontece é a desinformação. Para os próprios profissionais, imagino para a sociedade. Muitas vezes a gente precisa criar, talvez, cartilhas ou divulgar mais a diferença que existe entre esses dois institutos jurídicos, né, que têm objetivos que se confundem, porque o objetivo final é de realmente acolher ali como filho e tal, mas o caminho deles é totalmente... E nesse caminho, as consequências também são fala. Entendeu? Exato. Então, às vezes, não tem nada a ver. E talvez a gente precise divulgar mais a diferença, estudar mais os institutos para fazer o comparativo, e depois que nós, profissionais, a gente realmente ter segurança das diferenças, a gente poder até cartilhas ou fazer eventos, né, para poder divulgar também para a sociedade, porque se a maioria dos profissionais não sabem ou então tem dúvidas, imaginam que a sociedade tem, né, não sabe. Acho que é a mesma coisa. Né? Aqui a gente ainda tem uma característica do filho de criação. Não sei se aí tem. Lá, tem. O filho de criação. O filho de criação. Penteado, né? Não é nenhum filho 100%, mas também não é. Ainda tem, ele era só o meu afilhado, que é o filho de criação. Então, assim, as histórias são muitas, né? Você é filho 100% para uma coisa, mas não é tão filho, assim, para as heranças e tal, né? E aí, por aí vai. Então, assim, justamente... nosso povo brasileiro ele é muito carente de informação balizada, de uma informação. A gente vê na internet, aí tem todo
tipo de informação. Dependendo da fonte, você encontra aqui, vai te caber. Na verdade, aí não é conhecimento do que realmente é. E a gente vê pouco isso sendo discutido, que é um tema interessantíssimo trazer para poder mostrar as diferenças, onde é que eles se encontram e onde é que eles estão separados. Eles estão separados. Não é? É totalmente diferente, as consequências também são totalmente diferentes, os efeitos são totalmente diferentes. Né? Um termina com um vínculo e o outro não, um familiar e o outro não. Então, assim, eu acho que realmente nós temos muito a trabalhar, a desenvolver, a estudar, a criar eventos, talvez, não sei, mas numa primeira conversa, no primeiro diálogo com a doutora, eu quis, assim, no sentido de ver o que a senhora achava desse trabalho, sugestões, o que nós poderíamos fazer, se é possível criar esse grupo de estudos, fazer esse intercâmbio, mas nesse viés, assim, que eu estou buscando, né? Por exemplo, eu acho isso maravilhoso, concordo, né? Estou à disposição. Eu estava estudando um artigo, Direito de Família, que falava dessas novas famílias, se existem limites para a construção de famílias. E a gente viu alguns exemplos nos Estados Unidos de uma pessoa entrar com autorização para casar com uma máquina, o computador dele, aí em outro país para casar com o pet dele, enfim. Loucura, a gente fala loucura, mas isso em determinadas sociedades, parece que numa sociedade um cachorro, enfim. E aí a gente imaginando a repercussão ou a adoção, por exemplo, com relação a casamento, com relação a isso. Olha, você vê como a gente vai abrir a proibição dos filhos e irmãos não podem casar, ou não sei o quê. Será que a vinculação está para irmãos biológicos, ou tem a socioafetividade, como é que esse filho é equiparado? Assim, se você for ver na análise do estudo mesmo, você vai encontrar vários desdobramentos que necessitam, às vezes, de esclarecimento. Olha como é interessante. Quando a gente começa a analisar, tem muitas repercussões para a gente entender, não é? Quais são as consequências, se são filhos iguais. Isso, a lei diz que filhos, lá estava tratando o filho biológico, não pode casar, será que... E a intenção do legislador era aquela coisa. Olha como é interessante, que a gente já entra também nas questões genéticas, biológicas e tal, e por aí vai. Dá até tema de Mas, doutora, eu não quero tomar muito seu tempo. Eu fiquei agradecida pela senhora ter aceito o convite e pelas enormes sugestões que a senhora fez, a sua percepção, a sua visão, o desdobramento que pode ter essas questões, esse tema, relacionando com outros. Então, eu acho, assim, que para 2022, eu já vi que a senhora já aceitou praticamente fazer parte desse trabalho. Então, a gente vai tentar estruturar algo assim para o ano de 2022, e aí a gente faz contato, interage, vê como é que é possível, né, a gente iniciar alguma coisa. Inclusive, o WhatsApp, a gente sabe que é uma forma da gente se ligar. Eu disse, olha, gente, o grupo de WhatsApp, não é que as pessoas não gostam do grupo de WhatsApp. O problema é que as regras dos grupos de WhatsApp, elas não se colocam regras para que o grupo ele produza em relação ao motivo que ele foi criado. E às vezes, o grupo de WhatsApp, ali no dia a dia, ele vai te aproximando, porque se você realmente se comprometer de que o que vai ser ali colocado é em benefício do motivo de formar o grupo, através do grupo de WhatsApp, você vai trabalhando só artigos que a gente achou interessante, um grupo do Eu Social, que é psicologia, o grupo da psicologia, e ele é um grupo muito rigoroso nas publicações. O do IBDFAN também do IBDFAN que eu participo, porque eles não querem que o grupo ele seja aquele grupo comum de mandar oração, de mandar, para não desvirtuar o tempo que tempo é sagrado para a gente, e a gente poder otimizar as reflexões. E aí até o grupo de WhatsApp poderia ser algo interessante, né? Para a gente poder lá no dia a dia estar
tá conversando, tá colocando textos, artigos para a gente depois poder debater, né? Um momento literário também de debates, é interessante. Doutora Cláudia, eu fico muito grata pela participação nesse diálogo, que nós possamos, quem sabe, construir um caminho para buscar a reversão, não digo reversão, mas uma modificação novamente, né? Sim, sim. Como a gente diz aqui no Piauí, pode contar comigo. Eu, assim, gostei demais da nossa conversa, das perspectivas, toda a perspectiva que a gente pode servir as pessoas, para mim, é uma perspectiva que já vale demais. E o seu propósito é, assim, tá de parabéns. A gente sabe que a gente pensar nos outros, assim, hoje a gente está tão, assim, isolado, né? E a gente, assim, parar para dedicar um tempo para servir, porque isso é servir. Quando você propõe, Joana, não, vamos pensar nisso, é porque alguém ali te tocou no ponto de você pensar nele e querer levar uma proteção para ele. Então, isso é servir, é pensar no outro, né? Empatia lá com o outro. Então, assim, pode contar comigo que eu puder contribuir com a minha experiência, com o meu dia a dia, com a nossa loucura boa, né? De querer mudar o mundo. Exatamente. Estou aqui à disposição. E aí a gente, com certeza, ainda vai se encontrar pessoalmente, esse grupo aí, vai render muita coisa boa, eu creio. Com certeza. Então tá, doutora, muito obrigada mesmo pela participação e vamos pensar algo bem positivo para o ano de 2022. Hein? Um grande abraço. Amém. Pode contar comigo. Tá bom, muito obrigada. Grande abraço. Beijo, todos. Até mais. Tchau.